Alô, alô, quinto ano, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia de aula de história. Eu gosto demais, hein? Isso é ótimo. Bom, hoje nós vamos falar sobre miscigenação. A miscigenação aqui no Brasil ocorreu devido à descoberta do nosso país. Miscigenação é mistura de raças. Antes dos europeus chegarem aqui, os portugueses propriamente dito, só haviam aqui os índios. Eles eram em milhares e milhares e milhares de pessoas, isso mesmo, milhares. E quando os portugueses chegaram, obviamente, um português gostou de uma índia, um índio gostou de uma portuguesa, isso é miscigenação. E namoraram, e se casaram, e tiveram filhos que não nasceu nem índio, nem português, né? Nasceu aí da mistura entre raças. Depois do tempo passado, começaram a chegar os navios negreiros, trazendo quem? Os africanos. E aí começou a misturar ainda mais, porque agora haviam indígenas, portugueses e africanos, entre outras nacionalidades europeias que vinham também da Europa para cá. Tempo depois vieram também árabes, japoneses, chineses, entre outros. O que é muito interessante aqui no Brasil, diferente de outros países, é que tudo isso, toda essa mistura ocorre no maior respeito e na maior pacificidade. Você sabe o que é isso? Em paz, sem guerra, sem problemas. Todo mundo se integra numa boa, vive tranquilo e assim vai. Por exemplo, aqui em São Paulo existe um bairro, que é o bairro da Liberdade, que é um bairro de japoneses. Assim como existe o Bom Retiro, que é um bairro de uma grande maioria árabe. Mas isso não significa que nós não podemos entrar no bairro deles, muito pelo contrário. As pessoas vão lá, passeiam, no caso do bairro dos árabes, no Bom Retiro, fazem compras tranquilamente. É tudo em paz, convivência respeitosa. Isso é maravilhoso. E o encontro desses povos resultou numa formação de outros grupos que têm características muito próprias. Vejam bem, os mulatos, eles têm origem da união entre brancos e negros, tá? Representa em torno de 24% da população brasileira e tem uma grande predominância no Nordeste e no Sudeste, ou seja, no Nordeste e no Sudeste tem muito mulato, porque tem muitas pessoas realmente com características assim já negras, né? Porque vem aí dessa mistura, dessa miscigenação entre brancos, europeus e negros, africanos. Os caboclos representam a união entre brancos e indígenas. No nosso país, eles são em torno de 16% e estão espalhados por todas as regiões, até porque haviam indígenas em todo o país, né? E os cafusos é um grupo que vem da união entre negros e índios. É uma etnia bastante restrita. Me achei chique agora, gente. Corresponde a 3% só da população. E é muito encontrado na Amazônia e Centro-Oeste e no Nordeste. Sabe por que eu me achei chique? Porque a minha descendência é de africanos e de indígenas. Meu avô era descendente de africano e minha avó, a avó dela foi índia, foi inclusive laçada
pegando um laço para se casar com um africano. Olha só! Então eu sou uma cafusa. Não sou confusa, não. Cafusa. Mas vamos lá. Muito da nossa cultura, então, tem costumes desses povos. Como, professora? É muito simples. Veja só. No nosso vocabulário tem várias palavras que são indígenas. Uma palavra que a gente fala muito aqui em Osasco, por exemplo, é o nome da empresa que faz o transporte público, a Urubupungá. É um nome indígena. Nós temos também outros termos como Anhanguera, como Anhangabaú, mas nomes de lugares principalmente. E tem um que a gente usa bastante na nossa alimentação, que é um nome indígena, que é a mandioca e a tapioca. Outras coisas como arapuca, que é usada para fazer caça e pesca, rede, sabe a rede de balançar, de ficar lá tranquilo? Também é um termo indígena. O que mais? Da cultura portuguesa, nós herdamos uma coisa aí muito importante, que é o nosso idioma. Se você for para Portugal, você vai ser compreendido e vai compreender o que as pessoas dizem, porque eles falam também a língua portuguesa. E tem também algumas coisas do folclore deles que nós temos aqui, como por exemplo as festas juninas, a farra do boi que tem lá no Amazonas, veio lá de Portugal. Da cultura africana, nós herdamos as rendas, sabe, renda de pôr na roupa? Então, eu, por exemplo, hoje estou com uma roupa rendada, olha. Herdamos dos africanos o berimbau, entre outros instrumentos musicais, a cuíca de fazer o samba e algumas comidas como o vatapá, o acarajé, a cocada, o pé de moleque, e as danças como o Bumba Meu Boi também, e as manifestações religiosas, porque eles trouxeram aqui para o Brasil o candomblé, a macumba, o xangô, e existem pessoas que seguem essas religiões. Nós temos aí uma maioria cristã no Brasil, mas existem pessoas que seguem essas religiões. E nós temos aqui no nosso texto 3 brincadeiras. Uma de origem africana, uma de origem indígena e uma de origem portuguesa. A de origem portuguesa é a mais comum, que é brincar de ciranda, cirandinha. A gente fala assim, mas aqui no texto está brincar de ciranda, né? Uma dança infantil, que canta ciranda, cirandinha, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. É de origem portuguesa, entre outras musiquinhas. O que você tem de atividade? Muito simples. Você vai primeiro preencher uma tabela com algumas informações, colocando qual é o povo, a origem, a porcentagem da população e em que região se encontra. Isso está no texto, é muito simples, é só pegar no texto, tá? No número 2, o texto conta que 5 povos chegaram ao Brasil, quando aqui estavam somente os indígenas. Você vai grifar lá no texto que povos são esses e escrever aqui nas linhas também cada povo, os portugueses, né, os europeus, os africanos e assim por diante. Número 3. Das contribuições culturais dos povos africanos, portugueses e indígenas mostradas no texto, quais fazem parte do seu dia a dia? Se nenhuma faz parte, quais você poderia incorporar na sua vida? Eu, por exemplo, na minha vida uso muito a mandioca, a tapioca. Gostaria muito de usar uma rede,
mas infelizmente no meu quintal eu não consigo colocar uma, mas é o que eu uso. Qual você usa? E no número 4, o texto diz que algumas brincadeiras muito populares no Brasil foram trazidas por imigrantes. Agora você vai aprender uma brincadeira africana chamada Xizima. Lê-se Xizima. Você vai precisar de um tabuleiro, 6 objetos pequenos com tampinhas de garrafa. E aí tem as regras que você vai ler. Tem um link no YouTube que ensina e tem o tabuleiro logo ao lado. Você vai jogar com a sua família. Bons estudos, boas atividades, boa brincadeira. Um beijo no coração e até a próxima.